Queridos irmãos, nossa saudação muito fraterna a todos os irmãos com quem temos a subida honra de nos encontrarmos para as reflexões, para os esclarecimentos, para as consolações dessa noite. Antes de darmos prosseguimento à nossa fala, solicitamos a todos os presentes 30 segundos de silêncio. 30 segundos de silêncio e que esse nosso silêncio se converta em oração. Os irmãos, em necessidade aqui presentes, agradecem as orações que lhe ocorrem. 30 segundos é o tempo que no mundo de hoje temos entre um suicídio e outro no planeta. É coisa demais. É inaceitável que as pessoas ao nosso lado se deixem arrastar por este turbilhão de dor, sem que muitos de nós percebamos isso. A nossa conversa na noite de hoje passa por este tema, que é talvez o tema mais desagradável das palestras espíritas. Nossa, fui no centro espírita e lá falaram disso, suicídio. Sim, vamos abordar a questão porque ela é grave. A Organização Mundial de Saúde está alarmada com os índices que são realmente assustadores. Nós estamos alarmados com os índices que vemos nas nossas comunidades. É alarmante que hoje em dia o suicídio não esteja mais restrito a nenhum grupo social e a nenhuma faixa etária. Vemos mortes em crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. E evidentemente que nós temos que abordar essa questão, porque muitos destes suicídios ocorrem por conta do nosso silêncio. Do silêncio que a ciência mantém sobre isso, do silêncio que as religiões mantêm sobre isso, do silêncio que nós mantemos sobre isso. Ah, não vamos falar disso. Isso é tão desagradável. Vai tocar as feridas das pessoas. Vai mexer com os sentimentos de quanta gente. Vai, mas é necessário. Eu sou enfermeira de profissão e lá no meu trabalho, quando chega alguém com um ferimento, às vezes, por fora, não tem aparência de grande ferimento. À medida em que nós vamos fazendo a incursão naquela ferida, nós vamos percebendo que ela tem raízes entranhadas e que precisam ser tratadas. Cutucar o fundo da ferida com a pinça é da nossa necessidade. É nosso dever. Temos que trazer a cura daquele processo de dentro para fora. E às vezes o processo da cura de uma longa ferida que foi colocada ali por largo tempo é de fato tocar nela, é mexer com ela, é gerar algum tipo de dor, às vezes profunda e forte. Mas a ferida precisa cicatrizar. E para cicatrizar, nós precisamos cuidar dela. Assim, queridos irmãos, que essa ferida social que nós temos e que diz respeito a todos nós, precisa ser olhada, precisa ser vista por nós, para que possa de fato ser debelada. Muito desse índice ocorre, por certo, por conta do nosso silêncio. Nós não gostamos do assunto e evitamos o assunto. Então, as coisas acontecem silenciosamente. Aliás, é um processo que se instala silenciosamente. E muitos de nós não temos a condição de perceber. Há um autor que se chama John Donne, que apresenta um texto do seu livro dizendo: a morte de cada homem diminui, pois que faço parte da humanidade. Por isso,
Eu nunca me pergunto por quem os sinos dobram. É por mim que eles dobram. Citamos o autor para que a gente tenha a noção de que estamos postos no mundo num sistema de rede tão íntimo e tão estreito, que para que um cidadão fique bem, todos os demais deverão ficar bem também. E enquanto a nossa visão de mundo for egoísta, for de isolamento, for de cuidar de mim, cuidar dos meus, a cura das nossas doenças sociais está longe de acontecer. Nós temos que assumir essa responsabilização por tudo que é social. Porque tudo que acontece ao meu irmão, é a mim que acontece. Por isso, nunca me pergunto por quem os sinos dobram. Será sempre por mim, toda vez que alguma coisa de ruim acontecer com alguém. Nós estamos adentrando, semana que vem, em um mês muito importante para o mundo dentro dessa questão. Talvez muitos desconheçam, setembro é o mês mundial de prevenção ao suicídio. É uma campanha da Organização Mundial de Saúde, e evidentemente que ela se instala por conta dos índices assustadores. Para que a gente tenha uma ideia, já dissemos no início, a cada 30 segundos no mundo alguém morre por suicídio. A cada 3 segundos alguém tenta. Na América Latina, o país que tem o índice mais alarmante é o Brasil. 4% da população. No Brasil, o estado que tem o índice mais assustador é o Rio Grande do Sul. 8%, o dobro. Então, é uma questão de saúde pública. Nós temos que ter campanhas para poder atuar nesse âmbito. O mundo, a Organização Mundial de Saúde já criou para o mundo inteiro o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, 10 de setembro. É o dia que a gente põe o rosto na rua, se veste de amarelo, setembro amarelo, e vamos para a rua dizer, olha, por pior que esteja, se você se matar, vai piorar. Que você não vai morrer. A morte por suicídio vai exterminar o seu corpo. Sua essência, sua alma, seu espírito vai continuar. E a dor que já doía vai doer ainda mais. Porque agora você tem toda a dor que já tinha, acrescida da dor do suicídio, acrescido do pavor de não poder fazer mais nada. Então, se as coisas estavam ruins e você fugir, só vai piorar. Precisamos dar essa informação para as pessoas, porque elas desconhecem. Nós estamos em contato com a espiritualidade, a maioria da humanidade não está. Essas informações quem traz é a doutrina dos espíritos. E se nós temos essas informações, estamos cientes disso, como é que nós vamos sonegar essa única informação que pode salvar centenas de vidas? Centenas de vidas, se a gente falar. Por que acontece? Quem se mata? É o materialista. Por que ele se mata? Porque ele não está satisfeito com a vida. Alguma dificuldade, algum problema, algum conflito forte. E ele decide fugir. E ele acha que pode fugir. Porque na visão materialista dele, a vida é o corpo, acabou o problema. Só que não acaba o problema, porque o corpo é só uma parte, só uma veste do espírito. O espírito retorna para a espiritualidade com toda a sua carga de dor e de aflição e de angústia agora aquecida. De não morrer, de não conseguir morrer, da morte ficar se repetindo, incessantemente e infinitamente. A pessoa fica ali, repetindo, o espírito, na verdade, com aquela sensação de que vai morrer e nunca morre, e a desesperação tomando conta. Ah, mas como é que você vai falar isso? No seu público vai ter gente que teve um familiar que suicidou. Todos nós temos um familiar que suicidou em algum tempo. Todos nós temos. E se não tocar na ferida resolvesse, eu não tocaria. Mas não é o caso. Há que se tocar. Para que se previna as outras. Para que a gente lamente, evidentemente, as que já aconteceram. Mas 90%, queridos irmãos, 90% dos suicídios podem ser evitados. São preveníveis, são tratáveis. Porque são psicopatologias tratáveis. E a gente desconhecendo isso, não tendo essa informação para oferecer, acaba acatando as decisões. Então é muito importante que a gente saiba disso. O índice é alto, é assustador, é assustador.
Tem solução? Tem. Se a gente falar, se a gente esclarecer, se a gente encaminhar, se a gente orientar, tem. Se a gente calar, não tem. André Trigueiro, que é o nosso espírita jornalista, o nosso jornalista espírita, enfim, como ele queira se apresentar, ele tem um trabalho magnífico nessa área. É a pessoa mais votada a essa questão, a essa causa, hoje no Brasil, que está no mundo. Está sendo convidado a dar aulas, a ministrar palestras nos cursos de medicina no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Finalmente a ciência desperta, finalmente a ciência começa a acordar para entender essas questões. Então nós temos que realmente adentrar nesse universo, enfrentarmos de frente essa crise medonha, para que a gente possa ter recursos em nós para contribuir, para auxiliar a todas as pessoas. Especialmente esse conteúdo que é fundamental. Ah, você está sofrendo? Estou sofrendo. Você não aguenta mais. Não aguento mais sofrer. Você quer morrer? Quero morrer. Lamento informar, mas a sua dor não vai passar por isso. Porque o que está doendo em você não é o seu corpo. A ferida que dói em você não é do seu corpo, é da sua alma. E a sua alma, quando você morrer, aí é que a sua alma é você. Então a dor vai se tornar mais pungente, mais acerba. E você vai estar inviabilizando a possibilidade da cura. Então é verdade que existem pessoas que reencarnam, já trazem consigo essa tendência, né? Pelo ato que já foi repetido antes. Mas ele reencarna para que isso não aconteça. Para que ele supere, para que ele vença. Vai aflorar o desejo em algum momento? Vai. Especialmente quando ele estiver vivenciando as mesmas situações que ele vivenciou antes e que ocasionaram a sua morte. Mas ele vai vivenciar e vai ter o desejo, mas ele vai ter agora a consciência de que isso não deve mais acontecer. Ele vem para a superação, não para a queda. Ele vem para vencer-se, não para ser vencido. Então é isso que precisa ser entendido. Uma das grandes causas do suicídio é o materialismo. É o materialismo. Está entre as 3 causas fundamentais que citam os espíritos superiores. O materialismo. A outra que eles citam é a ociosidade. É o não fazer nada. É o não produzir. E como a vida é um convite ao trabalho e ao movimento e à cooperação, o indivíduo que não se insere nesse contexto de cooperação e de trabalho, evidentemente que ele fica à margem da vida. A ociosidade. Que muitas vezes é fruto de uma outra causa que os espíritos colocam, que é a saciedade. Então, o ter tudo, o não produzir nada porque não precisa, e o materialismo é tudo que o indivíduo precisa para não compreender qual que é o sentido da sua vida. Para ele achar que ele pode dispor deste bem a hora que ele quiser, quando na verdade nós não podemos. A encarnação nos é dada como uma oportunidade de progresso, como uma oportunidade de redenção, como uma oportunidade de superação. É para isso que reencarnamos. Falávamos na palestra anterior que a fila da reencarnação é algo semelhante no Brasil hoje à fila para o transplante cardíaco, para o transplante de rim. Você fica lá, você não sabe se vai conseguir, e você reza, e você pede, e você implora, e você investe tudo para que um dia chegue um coração para você. A fila da reencarnação é mais ou menos assim. A gente fica lá clamando por essa oportunidade, sabedores de tudo que vai acontecer, né? Na maioria das vezes. E aí nós conseguimos, olha, sua vaga liberou, você vai reencarnar. Opa, que bom. A gente reencarna e evidentemente que por uma providência divina, nós esquecemos tudo isso, é preciso esquecer. E aí quando chega aqui, porque nós esquecemos, a gente começa a reinventar o processo da reencarnação. E começamos a achar que a gente pode fazer o que bem quiser, que a vida é minha, que eu é que resolvo, o corpo é meu, e aí a gente descamba para aborto também, né? Esses entendimentos equivocados da vida que nós vamos desenvolvendo por conta do esquecimento, que as pessoas usam isso como desculpa e até dizem, mas se eu me lembrasse, eu faria certo. Qualquer um faria certo se lembrasse, né? O desafio é justamente esse, é não lembrar. Até porque lembrar tornaria impossível, insuportável os convívios familiares, sociais. Você imagina você conviver com alguém,
a quem você cometeu atrocidades na outra encarnação, você tem que toda manhã acordar com ele, né? E sentar para tomar café da manhã com ele. E ele olhando para você, com aquele olhar de cobrança, todo mundo lembrando tudo. Era uma invasão de privacidade absoluta. Né? Era impossível que a gente lembrasse. Então o esquecimento, ele é uma bênção. Ele vem, né, colocando em nós a condição de vivenciarmos tudo de novo e termos o mérito da superação, justamente porque nós estamos vivenciando e vencendo, sem que a gente saiba que isso a gente não tem nem escolha mais. Então, queridos irmãos, o objetivo da nossa encarnação é de fato uma missão de progresso. Todos nós reencarnamos com esse objetivo, progresso. Progresso pessoal, na medida em que eu vou me superando. Eu vou vivenciando outras tantas coisas e vou me aliando com isso, valores, recursos, virtudes. Com tropeços, com quedas, com tudo que está inserido na vivência de alguém que está no planeta de provas e expiações. Como é que nós vamos entender que seria fácil viver no planeta Terra, neste período, que é um planeta de provas e expiações, isto é um planeta onde o mal ainda sofre domínio? Como é que nós íamos imaginar que seria fácil? Sendo nós os espíritos imperfeitos que somos, que viemos em missão de reajuste, de progresso, é verdade, mas de reajuste, com muita conta atrasada para pagar. As contas vão aparecer assim na nossa vida hoje também, né? Você tem a conta, ela vai aparecer, você sabe, primeiro você sabe que tem a conta, né? Essa consciência já está lhe dizendo, ó, você tem uma conta, você tem que pagar, mas você não paga, né? Então, um dia eu vou bater na sua porta, ó, você tem uma continha aqui que você esqueceu. Ah, pois é, esqueci. A vida é assim, a conta vai vir, evidentemente ela precisa vir, para que ela seja quitada. Aí o que a gente faz? Né? O que o nosso credor faz? Olha, você não tem todo o dinheiro para lhe pagar. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, vamos parcelar. Né? E fazemos um parcelamento lá, pronto. Na contabilidade divina dá para parcelar também, o que não dá é para não pagar. Né? Não pode dar calote na lei. Mas a gente pode parcelar, olha, isso aqui não estou dando conta no momento. Dá para eu dar só uma entrada e depois a gente dá. Deus é tão misericordioso que ele diz, dá, minha filha, dá, você paga o que você puder, o que você tiver, você dá agora. E depois a gente acerta o resto. Então a vida não é diferente, a vida espiritual não é diferente dessa contabilidade nossa de todo dia. Todo mundo tem dívida, todo mundo tem. Nesse planeta todo mundo tem, exceto os missionários. Exceto. Contas a pagar? Contas a pagar. Dá para pagar tudo? Não. Até daria, né? Quando a gente acertou lá, daria. Mas agora a gente gastou um dinheiro extra e não está dando mais. Então vamos parcelar. Né? E a contabilidade divina aceita, não é problema. Quem não pode é calote. Isso não pode. O suicídio é mais ou menos isso, é o calote, né? Eu recebo, né? Vamos entender que a nossa vida, ela é um empréstimo divino, e eu recebo o empréstimo divino, eu reencarno, né? Que estou eu. Eu sou o meu próprio capital. Chega um determinado momento, e eu e o meu capital, eu, ao invés de pagar as minhas contas, eu toco fogo no dinheiro. Suicídio é isso. Eu tinha um valor X para pagar a conta X e Y, não paguei a conta e ainda toquei fogo no dinheiro. Estou encrencado. Bem encrencado. Suicídio é isso. É uma encrenca nada. Que vai levar muito tempo para eu vencer e vou superar, claro que vou, todos nós vamos. A destinação de todos é uma só, a felicidade. A gente vai chegar lá. Mas suicídio é uma encrenca danada no meio do caminho, uma encrenca que eu não deveria ter. Mas como eu não estava satisfeito, eu não estava gostando da vida que eu tinha, a vida que eu tinha não era a vida que eu queria ter, então se a vida que eu tenho não me serve, vamos embora. Né? Fogo no dinheiro. Queimo todo o valor que eu tenho. O que vai acontecer? Volto para o mundo espiritual, olha aqui, ó, mãos vazias, cheio de dívida, e agora o que eu faço? Dane-se não. A misericórdia divina é tamanha que o dane-se nunca existe. Olha, você senta aí um pouco, você reflete, pensa, analisa, né? Sofre. Quando você estiver mais preparado, mais maduro,
A gente conversa de novo, olha como a gente faz com os filhos quando a gente botava filho de castigo antigamente. Hoje em dia a gente não faz mais isso, né? Proibido. Mas no meu tempo a gente fazia, meu filho, você não precisa nada. Você senta ali, né, no seu quarto, na sua cadeira e reflete. Pensa. Quando você tiver pensado e resolvido a questão, você pode sair. Você nem vem aqui dizer que você está livre, você já pode sair. Desde que você tenha pensado no que você fez. É assim que funciona. Nós vamos ter novas chances, evidente que vamos. Vamos retornar à vida, evidente que vamos. Mas em outras circunstâncias, num contexto já mais dificultado. E o progresso que eu poderia ter feito, não fiz. E agora eu vou ter que refazer toda a caminhada até ali para depois prosseguir. Porque isso é inevitável. Então, queridos irmãos, a questão do suicídio é grave. Nós precisamos falar sobre ela, precisamos esclarecer bastante. E vamos dizer, evidentemente, que na base de muitos desses suicídios estão as psicopatologias. Como já dissemos, 90% deles poderiam ser evitados, se tratados. Então é nosso papel e é nosso dever trabalharmos neste sentido, para que a gente dê conta, né, de esclarecer as pessoas sobre isso. Tem tratamento. Não estou dizendo aqui que a depressão sempre acaba em suicídio, por evidente que não. Mas na sua fase mais extrema de depressão, às vezes ela culmina num desejo de morte pela absoluta falta de vontade de viver. A perda de todo e qualquer sentido. E ao contrário do que a gente poderia imaginar, ao contrário de depressão não é alegria, não. É bom ânimo, é vontade, é disposição para a vida. Isso é o contrário da depressão. A depressão é a apatia, é a desistência, é o cansaço, é o choro, é a solidão, é o quarto escuro, é a noite que se aposta daquele ser que está em desalinho com a sua destinação. A pessoa que deprime é alguém que está doente, porque ela está desalinhada do sentido da sua existência. Há um autor chamado Viktor Frankl. Ele é um psicólogo, psiquiatra austríaco, esteve no Brasil há cerca de alguns anos atrás, alguns consideráveis anos, e ele esteve na Segunda Guerra no campo de concentração, sendo ele um terapeuta, um psicólogo, um homem de sensibilidade imensa. Ele desenvolve alguns estudos com o grupo onde ele está colocado. E ele vai perceber naquele grupo enorme de pessoas que alguns homens ali se desesperam, outros desistem, outros realmente partem para o suicídio. Mas ele percebe também que um grande número de pessoas ali, de homens ali no grupo que ele está, permanecem. E por alguma razão permanecem. Viktor Frankl vai desenvolver a terceira linha das psicoterapias na Áustria, a logoterapia, que ele chamará logoterapia, a terapia a partir do sentido da vida. E ele assevera, então, nos seus trabalhos, que um homem ele é capaz de suportar toda e qualquer adversidade, desde que para ele haja sentido para a sua vida. Haja uma razão para ele estar vivo. E é isso que nós precisamos entender. Há inúmeras razões para estarmos vivos. Existem todas as razões para estarmos vivos, nenhum para que não estejamos, nenhuma razão. Mas nós precisamos enxergar isso. A pessoa depressiva, o paciente depressivo, é alguém que perde a condição de perceber isso. Ele se desconecta dessa realidade. E a vida para ele perde o sentido. A doutora Lívia Cerqueira Filho afirma que na base de todo o processo depressivo está a rebeldia. Para minha surpresa e para a surpresa de muitos. Como assim? A criatura está na última de depressão e ainda você vai me dizer que não é rebelde? Ele é um rebelde. Por quê? Porque ele não está aceitando a sua condição. A inaceitação da sua vida faz com que ele não queira mais. Então ele vai para o quarto escuro, ele vai para os dias de cinza, ele vai se isolando conforme já enunciamos. É quando nós não aceitamos a nossa realidade. Essa não é a vida que eu queria. O que a gente não pode esquecer é que mesmo não sendo essa a vida que eu queria, essa foi a vida que eu pedi. E o que é melhor, essa é a única vida que eu posso ter. Porque tudo que está aqui na minha vida agora, na minha frente,
foi escolhido antes por mim. Tudo isso que se me deparo agora foi escolhido por mim, foi escrito por mim nas minhas experiências anteriores. Então não podemos nos queixar de alguma coisa que é um produto da nossa criação, do uso do nosso livre-arbítrio, das nossas próprias escolhas. É uma bobagem a gente tentar se rebelar contra a lei, quando na verdade a lei só está cumprindo o seu papel. E nós estamos sendo convidados a modificar a nossa conduta. Mas porque eu não quero modificar minha conduta, então eu deprimo. E deprimo severamente. Isso não é uma deliberação consciente, evidente que não. É uma atitude íntima, uma atitude inconsciente. Então nós temos que estar muito atentos, porque isso tem tratamento, isso tem remédio, isso tem solução. Mas se nós calarmos, se nós silenciarmos, por evidente que isso vai ficar sem tratamento. Então tratarmos as nossas feridas, as nossas doenças da alma, como é o caso da depressão, é fundamental. Apontávamos no trabalho anterior e não podemos deixar de apontar agora, que a psicoterapia ela é muito importante, né? Porque ela vai dar condições de que eu trate o meu psiquismo. Evidentemente que sendo uma doença da alma, eu preciso tratar minha alma, e o centro espírita é o lugar. O centro espírita é um dos lugares, pelo menos, para mim, o melhor. Mas as pessoas que são portadoras de outras religiões, onde achar que a sua casa religiosa é o melhor lugar, mas que seja, mas que essa alma seja tratada. No centro espírita, nós temos uma coisa que se chama passe, né? Fluidoterapia, água fluidificada. Isso tudo é muito importante. Porque quando a nossa alma adoece, ela faz bloqueios dos seus chakras, dos seus círculos de força. E ela começa a ficar impenetrável para as questões da espiritualidade. Então o passe é muito importante para quebrar essa resistência no nosso perispírito, para que as verdades e as claridades superiores possam adentrar a toda a nossa alma. Então é muito importante que a gente trate. Se tiver que usar remédio, que a gente use. O que a gente não pode é desistir, por nenhuma razão. Então os remédios estão aí, e eu não sou favorável ao uso de remédios, mas nesse caso, eu sempre associo isso com uma outra doença chamada diabetes, né? A pessoa que é diabética sabe. O pâncreas não produz insulina, e para que ela dê conta dos alimentos que ela ingere, ela precisa também colocar insulina no seu corpo, para que essa insulina que o pâncreas não sabe mais produzir, possa processar toda a gama de alimentação que ela tem que ingerir. O paciente portador de depressão, ele não está produzindo as enzimas que ele necessita para que ele tenha a sensação de bem-estar em si. Por evidente que ele vai ter que ingerir isso de algum lugar. E os remédios estão aí para isso, para que no momento da crise, da agudização da minha dor, eu tenha o suporte do remédio. Quando eu estiver bem e eu quiser suspender a minha psicoterapia ou a minha medicação, se o meu terapeuta orientar, se eu tiver uma indicação médica para isso, eu posso, evidentemente, tranquilamente suspender tudo isso. Mas o que eu não posso é não tratar, é não cuidar. Muitas vezes achando que vai passar. Às vezes até passa, mas às vezes não. Então nós temos que estar muito atentos para nós e para os outros, para todas essas questões que se vão apresentando na nossa existência. A depressão é doença grave, que precisa ser cuidada e tratada. O contrário de depressão não é alegria, não, é vitalidade. Quando nós perdemos o ânimo, perdemos o gosto, perdemos a alegria pelas coisas, né? Está nos faltando vitalidade, estamos fracos, cansados. Atenção, né? São alertas que a gente precisa colocar. E eu falo, né? Bem, queridos irmãos, basicamente gostaríamos de passar essas informações. Gostaria, assim, de que cada um de nós nos responsabilizássemos pela parte que é nossa, de levarmos essa mensagem até onde a nossa palavra ou o nosso pensamento possa alcançar. A oração é um outro recurso terapêutico, muito importante. A oração, que me fortalece. A evangelioterapia. A meditação é algo fantástico. Segundo a benfeitora Joana de Ângeles, eu gosto muito de fazer esse link, porque a fala dela não é minha, né? E ela diz que a meditação, tanto quanto a oração, são capazes de reorganizar o indivíduo, mediante o estabelecimento da conexão dele com a sua própria essência
e com o Criador. O depressivo é alguém que perdeu essa conexão e ele precisa reencontrar. A meditação faz esse link entre ele e o divino que há nele, para que ele dê-se conta de que ele é uma carta viva de Deus e ele precisa dar conta do seu trabalho. E que para todos nós existe uma tarefa, para cada um de nós. E que a pergunta que nós temos que fazer não é o que você espera da vida, mas o que a vida espera de você. E não importa quem você seja, onde quer que esteja, importa que há uma tarefa que é sua, que você é único, insubstituível. Não há como fazer uma cópia e não há como ninguém lhe substituir na sua tarefa. Em algum lugar, por alguma razão, alguém precisa de você. Em algum lugar há uma tarefa que depende só de você. A gente precisa dar conta disso. E isso é o que move a vida de cada um de nós. Essa certeza de que nós somos úteis, de que nós somos necessários na vida em que estamos inseridos. A dor, a dificuldade, os problemas são inerentes ao mundo que nós habitamos. Planeta Terra, mundo de provas e expiações, predominância ainda do mal sobre o bem. Impossível que fôssemos felizes do jeito que a gente achou que tinha direito, né? Então as dificuldades virão, os desafios virão para que a gente exercite a nossa capacidade de superação. Para a gente encerrar o nosso trabalho, uma pequena história, para a gente entender que às vezes aquilo que parece terrível não é tão terrível assim. E que aquilo que parece muito bom também não é tão bom assim. Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, mais longo do Evangelho, não por acaso. Capítulo 5º chama-se Bem-aventurados os aflitos. É o maior. É o maior. É o que tem mais inserções, mais depoimentos, mais esclarecimentos. É o que trata da melancolia. Que daria uma palestra só de melancolia, mas que é onde nos leva para as questões de depressão. Pois bem, esse livro, nesse capítulo, ele vai nos fazer entender sobre o que é verdadeiramente um infortúnio, o que é a desgraça real, o que realmente é doloroso e o que realmente nem é tão doloroso assim, mas a gente exacerba. A história fala de um homem muito pobre que vivia em situação de penúria com a sua família, que era constituída de uma esposa e de um único filho. Esse homem tinha para o sustento de sua esposa e de seu filho um único cavalo. E tudo que ele fazia dependia daquele animal, que ele conseguia produzir alguma coisa para dar sustento e alimento à sua família. Certo dia, o cavalo do seu João, vamos chamá-lo assim, desapareceu. O povo todo da vila falou: meu Deus, coitado do seu João, que azar. Que azar do seu João, porque o único animal que ele tinha para cuidar da família agora sumiu. Azar eu não sei, só o tempo dirá. O tempo passa, o filho jovem, né? Vai, adentra a floresta à procura do cavalo. Quando ele chega na floresta, ele não encontra o cavalo só. Ele encontra muitos cavalos. E quando ele volta para casa com o cavalo da fazenda, do sítio, e mais os outros, todos os cavalos, o povo da cidade grita: mas que sorte a do compadre, né? Seu João, que sorte que ele teve, olha só. O filho foi buscar o cavalo perdido e trouxe uma manada. Seu João olha para tudo e de sorte o azar eu usei, só o tempo dirá. Os cavalos são selvagens, precisam de doma, e o filho vai domar. Está domando o animal, sofre uma queda, fratura sua perna, e o povo exclama: pobre do seu João, mas que azar! O único filho, agora quebrou uma perna. E seu João diz: olha, sorte ou azar eu não sei, só o tempo dirá. Passa algum tempo, começam a recrutar soldados para a guerra. Na casa do seu João, o único filho, perna quebrada. Para a guerra não serve. Ah, que sorte a do seu João. O único filho com a perna quebrada não pôde ir para a guerra. Diz: olha, sorte ou azar eu não sei, só o tempo dirá. Na nossa vida é assim. Se aquilo que nos acontece é sorte ou azar, só o tempo vai poder dizer. Mas o que a gente sabe é que aquilo que às vezes chega e que é muito bom, traz depois um sofrimento tão grande que era melhor que não tivesse vindo.
E aquilo que às vezes nos traz uma dor tamanha, o resultado daquilo é tão bom que a gente agradece porque a dor nos visitou. Que a nossa vida seja vista assim. Nada é só sorte, nada é só azar. E como dizia aquele jovem da novela, tudo que piora é para depois melhorar. Que a gente tenha bastante essa consciência e tenha essa convicção, né? Que não é uma lenda. É a consciência que nós temos de que com Deus tudo é assim. Ele sempre faz tudo pelo melhor. O seu desejo sempre é de que estejamos bem, de que fiquemos bem, de que façamos o melhor. Então, no que concerne a Deus, tudo o que nos vem sempre é para melhorar. Que aceitemos com coragem os nossos desafios, que façamos os nossos enfrentamentos, conscientes de que esta é uma romagem de progresso, que a gente está aqui para crescer e às vezes a dor é o que melhor nos burila. Muita paz, queridos irmãos, uma boa noite a todos.